produtor e curador da Mostra Antropocaus, de cinema de ficção científica brasileira. E estamos aqui mais um domingo para nosso debate, nosso último debate da mostra, que se chama O que sonha e deseja a ficção científica brasileira. Hoje a gente vai falar das 2 sessões da semana, da nossa última semana. O Brasil vai acabar, sonhos, desejos e desafios agora, com os filmes Terra Negra dos Kauá e Tropicaus. E a nossa sessão de curtas, signos clássicos e significantes reinventados, com os filmes Caranguejos Rei, Jardim Fantástico, Os Últimos Românticos do Mundo e A Margem do Universo. Hoje a gente chamou o Rubem Caixeta, que é etnólogo e professor de cinema documentário no UFMG, para comentar os filmes com a gente. E eu queria pedir só para você se apresentar rapidinho, Rubem. Tá bom. Oi, pessoal. Boa tarde. Então, o Luiz já apresentou um pouquinho. Sou Rubem Caixeta, um dos fundadores e organizadores do Fórum Doc BH desde a sua primeira edição em 1997. São 24 anos já. E também sou etnólogo, trabalho com os indígenas na Amazônia. Acho que é mais essa razão principal que conecta com os filmes de hoje, né, que a gente vai debater, conversar. Não sei se é a hora, mas assim, de dizer, eu queria parabenizar a vocês, curadores, organizadores dessa mostra incrível, realmente muito bacana nesse momento tão oportuno, né, para a gente falar de fim de mundo, expectativa do futuro, se é que a gente tem algum futuro. Vamos tentar aí conversar um pouco com vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. De nada. Eu acho que, assim, a gente tentou muito trazer nessa última sessão filmes que sonhavam, sabe? Que tentavam trazer um mínimo de otimismo quanto ao futuro, assim. Porque, enfim, tem muitas distopias nessa mostra e muitos filmes pesados, assim, né? E eu acho que alguns desses filmes são otimistas, outros não. E eu acho que a gente pode começar falando de um filme aqui, que é o Caranguejo Rei, que eu acho que ele não é um filme otimista no sentido clássico da palavra. Ele não clama por um sonho de futuro, nem por uma retomada de luta ou esse tipo de coisa que vai talvez estar presente nos outros filmes. Mas ele tem questões aí com a retomada do Mangue sobre o desenvolvimento imobiliário na cidade de Recife, né? E eu acho que ele é bem interessante nesse sentido, assim, né? Que existe uma corrupção da própria natureza sobre esse desenvolvimento, assim, né? Você quer comentar um pouco sobre isso, Rubinho? Seu microfone está... Desculpe, gente. Eu posso começar e vocês podem me interromper, Jéssica, Leia, esse também, esse rapidinho. Talvez assim, infelizmente eu não consegui ver, eu vi todos os filmes do debate da conversa hoje, mas os outros eu estava numa tarefa acadêmica insuportável e não consegui ver todos, assim, né? Mas eu vi que vocês vão, inclusive, produzir um catálogo, né? Então eu quero ler, quero conhecer um pouco melhor sobre o que foi mostrado, inclusive para ter um panorama que seria bem interessante. Qual que é a ficção brasileira? Sei, quer dizer, não é, eu tenho muita pesquisa, não acompanho, então, embora tenha um interesse muito grande sobre isso, mas assim, então, antes de falar propriamente do caranguejos, né? Não, Caranguejo Rei, eu poderia falar 2 palavrinhas rapidinho assim, sobre, acho que os filmes conversam uns com os outros, né? E tem muitos temas em comum, talvez mais no final a gente pode voltar
a pensar esses filmes em conexão. Mas o que nessa sessão, que são 4 longas e 2 longas e 4 curtas, me pareceu muito bem-vinda essa ideia de ter de filmes de vários lugares diferentes, né? De São Paulo, Bahia, Pernambuco e Amazonas. Assim, eu não tive tempo de procurar como é que foi a produção de cada filme, né? Mas assim, eu achei isso bastante interessante de de saber que nas diversas regiões do país têm sido produzidos filmes, e bons filmes. Eu gostei de todos, gostei muito, né? E esse O Caranguejo Rei é um filme que dialoga também muito internamente com uma tradição cinematográfica já de Recife, de Pernambuco, né? E sobretudo esse tema da especulação imobiliária, né? Caberia até a gente dar fazer um levantamento de quantos filmes que foram feitos, e não deixa de ser muito interessante pensar, né, que em Pernambuco, né, tem lá aquele movimento, como é que é o nome de ocupação urbana de Recife, importante, eu esqueci. Isso. Né? Então, assim, é bastante interessante saber disso. Então, assim, pensando nesse filme, parece-me um tema relativamente clássico, assim, da ficção científica e enfim, no sentido de que nós temos personagens humanos que se transformam em animais, né? Um homem que tem um devir caranguejo. Claramente é um filme que, então, é de ficção científica, mas colado, isso é interessante, muito no presente, né? Isso é uma coisa interessante da gente pensar assim, como que os filmes de ficção, em geral, eles tentam falar com o futuro, para frente, né? Assim, pelo menos como eu vejo, pensando, ou os temas prioritários, mas esse ele parte de um presente muito concreto, que é a especulação imobiliária no Recife, né? Muito bem feito, inclusive cinematograficamente, os planos, né? Eu diria assim que como em vários outros filmes, nos outros da sessão de hoje, em especial, eu acho... Então, até eu colocaria isso como questão para vocês, assim, porque eu acho que ele coloca, sem dúvida, esse tema da revolta da natureza, dos homens, dos animais, contra a obsessão humana em ocupar, em destruir essa natureza, né? Aqui, literalmente, eu acho que são prédios enormes que estão avançando, ocupando os mangues, acho que é isso, né? Nem parece isso como discurso político, mas é isso, e como que os caranguejos se revoltam, como que eles capturam os humanos, né? Então, essa ideia da natureza se voltando contra o crescimento ilimitado, a especulação imobiliária, nesse caso específico, eu acho que é o tema principal. Não sei, eu acho que é isso, pontapé inicial, para eu não ficar falando demais, e deixo vocês comentarem aí ou intervirem. Eu acho que esse filme me impressionou um pouco, assim, porque eu lembrei de uma coisa que eu escutava em Recife, assim, que é o caranguejo, que é baseado numa metáfora que o José de Castro, um sociólogo da fome, médico, inventou para, enfim, classificar esses homens que moravam nos mangues e, tipo assim, viviam da comida e em simbiose com aquele meio ambiente ali, né? De uma forma assim, sem classificar esses homens como uma coisa semi-humana, assim, não é nesse sentido, né? Mas de apontar essa simbiose e apontar uma impossibilidade de saída desses homens dessa condição de pobreza, assim, né? E é muito interessante porque essa metáfora evolui, né, com Chico Sainz, que já deixa de ser um homem
um homem gabiru, deixa de ser um homem caranguejo para se tornar um homem gabiru. Isso está muito presente na letra do Chico Science, porque, enfim, eu fico imaginando assim, que a cidade se tomou do mangue, e aí esses homens caranguejos agora são homens ratos, né? Que se esgueiram pela cidade, que catam sua comida na cidade. E agora um retorno, assim, né? Do burguês, que é o dono da construtora imobiliária, para o mangue, assim, né? Com parece que alguma maldição, alguma coisa assim. Enfim, é um símbolo repetitivo, assim, na cultura recifense. Eu achei muito interessante, assim, sabe? Eu acho que isso é um ponto interessante, como que, né, geralmente os filmes de ficção científica, em geral, isso vale para os outros filmes também, novamente da série, mas os filmes geralmente tentam ou abordam questões mais universais, globais, né, ou até mesmo extraplanetário, vamos dizer assim, né? E aqui é um filme assim, bastante colado numa questão local, regional, né, de Recife em especial. E esse tema do caranguejo, tal, eu já vi ele, né, não tinha visto no sociólogo aí, que você cita nem na música do Chico Sainz, mas tem vários filmes que esse tema aparece novamente. E agora em Recife em particular. Então, acho que é interessante, assim, digamos assim, uma ficção científica com um problema, uma questão local, né? Porque não é o caranguejo em si, é fundamentalmente esse ecossistema, né? Um ambiente que ele ocupa, os mangues, que estão sendo devorados pela urbanização e pela especulação imobiliária, né? Acho que isso é um ponto interessante. Vale para outros filmes também, mas esse, em geral, esse é bem particular. Assim. Deixa eu fazer um comentário. Claro. Minha câmera tá fechada porque como eu tô fazendo a transmissão, eu descobri que fechando a câmera o negócio flui mais. Mas primeiro dizer muito obrigado, Rubinho, por estar aqui com a gente. Você foi assim uma inspiração, né? Nosso professor lá na Fafiche e pra mim foi muito importante ter participado do Fórum Doc UFMG, mesmo que eu tenha participado pouco tempo, e eu estou muito feliz que a gente está debatendo com você. E você falou uma coisa que eu achei interessante, puxou uns fios na minha cabeça, que é essa questão da natureza, do ecossistema e como que esses filmes estão relacionados em alguma medida com essa revolta da natureza contra a exploração humana, né? E aí volta muito no debate que a gente fez na mostra na primeira semana, pensando mais nos curtas mesmo, porque os longas, a gente colocou muito longa histórico e tal, mas os longas dessa semana eu acho que eles se relacionam com os curtas também bastante, né? Mas na primeira semana também tinham esses temas, assim, esse tema eu acho que do antropoceno, da questão da natureza, mas estava muito focado no sujeito, né? Como que o sujeito tá lidando com isso. Mas tinha um filme na sessão de abertura que chamou Prazer de Matar Insetos, que eu acho que ele agloba bem esses temas dos filmes de hoje, né? E aí eu queria te perguntar e ver o que você achou, assim, no seguinte sentido. Eu acho que nem o Luiz falou também, alguns desses filmes são bem pessimistas e uns parecem ser mais propositivos, assim, né? E como que você enxerga isso, assim, no geral, essa relação com a natureza, essa virada, né? Como que a figura, por exemplo, desse homem caranguejo, o que ela significa nos nossos tempos, assim, afinal, assim? Eu tenho umas ideias, mas eu queria ouvir a sua. Então, eu estava vendo os filmes e pensando no que falar, já que eu até li alguma coisa de ficção científica já, e o próprio livro tem um filósofo
francês que tem escrito Peter Senzig sobre cinema e ficção científica, que eu gosto muito. O livro do Eduardo, né, Há um Mundo por Vir, que ele cita algumas obras de literatura e de cinema de ficção científica, Há um Mundo por Vir, que vão abordar exatamente essa questão do antropoceno, do fim do mundo, e se o mundo terminar, o que vai ser, né, para onde a gente vai. Eu acho que a gente vive um momento assim, bastante interessante. Era isso que eu estava tentando pensar para falar para vocês, que geralmente os filmes de ficção científica, eles são, digamos, enfim, aposta nessa possibilidade de uma vida fora do planeta Terra, né, longe daqui, ou a chegada de extraterrestres, vamos chamar assim, né, aqui no mundo da Terra, a indagação se há ou não humanos fora da Terra, esse tipo de coisa toda. Agora, quando a gente pensa na situação atual, não só pandêmica que a gente está vivendo, mas, né, o aquecimento global, as mudanças climáticas terríveis que estão acontecendo, eu acho que a ficção científica, eu não tenho essa dimensão, acho que vocês têm mais do que eu, assim, né, do que está sendo produzido. Mas a partir desses filmes que eu vi, desse conjunto pequeno de filmes já, eu acho que ela, de forma consciente ou inconsciente, ela tem dialogado com essa ideia de que não adianta a gente buscar, digamos, formas de vida num lugar muito distante se a gente acabar com o lugar da nossa vida aqui na Terra, né? Planeta Terra, ou Gaia, para citar a expressão que a Isabelle Stanguet gosta, né? E de usar no lugar de Terra. E acho que é isso, assim, do tipo... É interessante pensar como que a ficção científica lida com isso, porque, digamos, ela pensa em voltar, no lugar de ir para fora, muito longe, no espaço sideral, pensar, imaginar o futuro aqui com essa Terra, com o que a gente tem, com os limites que ela coloca, né? Com os recursos que nós temos, que são muito, muito limitados, recursos ambientais. Né? No filme, o filme do Amazonas, Terra Negra? Terra Negra, né? Tem toda a relação com a bricolagem, os resíduos da sociedade industrial, com o que a gente faz com isso, como é que a gente captura isso para entrar numa outra realidade espiritual e cósmica, eu vou dizer assim, né? Que na verdade é um pouco xamânica. Então, assim, eu acho que, não sei se eu posso te responder, Léa, mas assim, eu acho que a gente tem que... E aí há uma força muito grande. Não sei se todos os filmes de ficção, com certeza não todos, mas uma parte significativa dele tem lidado com essa questão, que a gente tem que parar de ouvir um pouco mais o futuro fora da Terra, pensar no futuro aqui e nos dar um jeito de buscar uma vida mais solidária, mais fraterna, mais humana no sentido mais amplo. Talvez a palavra mais humana não seja adequada, mas a gente tem que buscar, digamos, uma coisa simples assim, talvez ouvir mais os animais e a natureza, né? Isso não é por nenhuma ficção de princípio, no sentido de que eu sou ambientalista ou de que eu sou, né, um defensor da causa animal. É porque não há uma outra saída para o nosso mundo. Infelizmente, não. Infelizmente ou felizmente, né? Não há do tipo... E não está na ciência da biologia, talvez, ou talvez um pouco também, mas não só nela, mas talvez mais nesse tipo de conhecimento que nunca deixou de existir de outras comunidades que tiveram uma sensibilidade, uma escuta muito grande para a natureza, né? Então, um olhar, uma visão para ver o mundo no qual nós estamos, que não é só de humanos, é um mundo de gente, de micróbios, de vírus, de bactérias, de animais, de plantas. Então, eu vejo aí
um campo muito fértil para a ficção científica, né? Já que a ciência não dá muita conta disso, a ciência bruta, tipo, o antropólogo vai conversar com gente. Tudo bem, eu conversando com gente, eu posso conversar com os animais através dessas pessoas também, né? Mas, e os índios que conversam com os animais, é como se os animais fossem gente, humanos nesse sentido, como a gente diz, né? É difícil fazer uma ciência desse jeito. Talvez a ficção científica possa nos levar para esse caminho de conversar produzir mais encontros transespecíficos, né? Entre as diversas espécies, não só entre os humanos. E esse foi um tema muito recorrente na ficção científica de uma forma geral. Só que os humanos da ficção científica, em geral, eles são, digamos, na maioria das vezes, os não humanos, desculpa, os não humanos da ficção científica, em geral, são mais ou menos cópias dos humanos, né? Se você pensa nos andrógenos, isso tudo são, tipo, né? São ex-humanos, né? Então, não sei, depois a gente pode continuar conversando, mas eu acho que os filmes eu gostei muito. Bom, gostei de todos os filmes, mas com certeza o Terra Negra do Kauá me impactou muito esse filme. E por também saber que tem uma onda de filmes sendo produzidos na Amazônia, não só na brasileira, né, sobre esses temas. Tem o filme A Febre, da Rio, que é um filme genial, feito lá em Manaus, feito com atores indígenas, né, também. E um outro filme que eu acho que, não sei se vocês conversaram sobre isso em algum momento, mas que poderia ser filmes de ficção científica também, por exemplo, O Abraço da Serpente, né? Porque a ficção científica, necessariamente, eu acho que ela poderia dialogar muito com o xamanismo, com o pensamento xamânico, né? Que nada mais é do que uma outra maneira de eu sair desse espaço no qual eu estou aqui, a Terra, limitado, e fazer viagens cósmicas com os espíritos, por aí vai. Né? E ouvir mais os animais, ouvir mais as plantas, outros tipos de saber que não são pensados, aí há uma diferença muito radical, não são pensados como animais, como natureza por essa sociedade, mas como os outros humanos, né? Então, assim, isso eu diria assim, que é uma ficção científica que poderia voltar para nós mesmos, para o local, para a terra, porque aqui há outros humanos, não só outras, né, comunidades, assim, grupos minoritários que devem ser respeitados e ouvidos e tal, mas outras rios que a gente não tinha, a gente sempre tratou como natureza, né, que deve ser, enfim. Falei muito já, desculpe me entusiasmo, deixa vocês falarem agora. Vamos falar do Terra Negra do Kauá, então, já que você inseriu no debate, assim, porque eu gosto muito desse filme também, assim, eu acho que ele fala de coisas que eu gostaria que fossem faladas, assim, sabe? Exatamente igual você está me dizendo agora, assim, de uma relação possível entre a ficção científica e o xamanismo, assim, e colocando um sujeito indígena na produção de conhecimentos hiperespecíficos e hipertecnológicos também, assim, sabe? Que eu acho super interessante, sabe? Mas uma coisa que me chama muita atenção nesse filme, assim, são os personagens dos pesquisadores, assim, sabe? Porque eu acho que, enfim, o ponto todo do filme, assim, para mim, tem sido muito mais. Eu vi esse filme algumas vezes, né? Porque a gente vai escrever sobre eles e tal. Mas eu acho que o ponto desse filme tem sido muito mais falar sobre a branquitude do que sobre uma indigenidade mesmo, assim, sabe? Mas aí eu queria te perguntar, assim, o que você achou desses personagens dos pesquisadores? Engraçado, eu teria pouco falar, eu não sei se é uma coisa de propósito dos realizadores, né? Mas os pesquisadores brancos, eles são muito caricatos, né? Colocado diante dos índios, eles são muito
pobres, ingênuos, assim, tipo, meio que... e os índios e os negros, né, são, assim, sem dizer muito, mas do lado deles, assim, eles demonstram uma capacidade, eu diria, moral, intelectual, muito acima, né, dos pesquisadores brancos. Não sei se esse contraste foi premeditado no filme, mas para mim passa isso. Então, tem uma coisa nesse filme que me interessa muito, talvez em relação aos outros filmes, esse é de maior impacto. Vamos já voltar para a Terra Negra dos Kauá, direto, no sentido de que é um filme muito, muito regional, estava dizendo, uma problemática assim, né, situada na Amazônia, situada em Manaus, ou na periferia de Manaus, com um grupo indígena específico, assim, né, porque eles são citados nominalmente, um subgrupo dos tucanos, e com uma questão muito, muito atual, eu diria, né, que é a possibilidade da convivência de diversos humanos, né, diversos grupos, né? Então tem aquela parte ali bastante forte no filme, que é a chegada dos haitianos, que fala da saída deles de Haiti depois de um terremoto, e como que eles são muito bem acolhidos por essa comunidade que é uma comunidade real, concreta, mas também fictícia nesse sentido, né? Que são fictícios no sentido de que poderia ser qualquer grupo indígena, não aquele em específico, que cuida da terra e que tem na terra a sua força, a sua riqueza. Então é um filme muito, muito atual também, e é um filme, se a gente voltasse a pensar naquilo que eu estava falando logo no começo, que é trazer a ficção científica para os problemas contemporâneos, assim, né? Não o que fazer fora da Terra, mas o que fazer com essa terra aqui, nessa terra na qual a gente vive. Então eu acho que esse filme ele é uma alegoria, né, de que esses grupos em específico, os grupos indígenas, têm uma relação muito orgânica, literalmente orgânica, com a terra, né? Mas que é espiritual, né? É sagrada, eles falam mais de uma vez, então não é uma coisa... Então há um contraste aqui também, você estava perguntando lá atrás, Luiz, é um filme sobre a branquitude, um contraste entre esse saber, esse conhecimento, que é espiritual, é sagrado, essa relação com a terra, em oposição ao conhecimento que os cientistas brancos têm ou querem ter a propósito da terra e do uso dela com uma finalidade econômica, uma exploração econômica, né? Aqui é um contraste muito, muito evidente que o filme, de forma muito explícita, dá para o espectador, né? E aí você tem, enfim, é isso que eu queria dizer. Eu até devolveria a pergunta para vocês. Por que vocês consideram esse filme como uma ficção científica? Que uma boa... ele se considera, por exemplo, diferentemente do filme do Curta, né, dos românticos, Os românticos do mundo? Os últimos românticos do mundo, a Margem do Universo, mesmo o Jardim Fantástico, são filmes explicitamente dentro, né, da linguagem, eu não sei até que ponto, mas em diálogo com a ficção científica, né? Eu não sei se nesse, o Terra Negra dos Kauá, se há alguma citação de alguma obra de ficção científica explícita, né? Porque isso era uma outra ideia que eu queria dialogar com vocês. Os filmes de ficção científica, com a diferença dos documentários, pensando num outro contraste aí, documentário é muita coisa também, os filmes de ficção científica, em geral, tendem a ser muito autocentrados, autorreferenciados, sempre fazendo referência a outros filmes, né? Então, para quem
fora da área, eu não consigo captar todas essas referências. Inclusive, muita coisa que eu estou falando aqui com vocês, eu estou pensando nesses filmes, mas eu estou pensando em 2 outros filmes, que é o que está na minha coisa, que é o Melancolia, do Lars von Trier, e o Cavalo de Turim, do Tar, né, Bela Tar. Que é essa ideia de que a gente tem que dar uma parada e ouvir os animais, as plantas, a montagem. Eles têm... Eu acho que esses 2 filmes, eles trazem isso para mim de uma forma muito eloquente, essa ideia da gente ter que ouvir a natureza, que sabe mais do que tem mais ensinamentos, opções humanas, né? Bom, isso está em outros antropólogos também. Uma novidade que está na Isabelle Stangel, está na Donna Haraway, uma filósofa, está na Anna Tsing, tem todo um conjunto de antropólogos pensando nessa questão aí hoje. Mas, assim, o que eu estava querendo voltar no filme, o Terra Negra do Skauá, é que a pergunta que eu queria para você fazer, por que vocês consideram eles como ficção científica? E esse é um outro ponto interessante para a gente pensar o xamanismo, porque, de fato, na cosmologia, ontologia indígena, não há essa distinção, é outra coisa que eu fiquei pensando, entre ficção e realidade, entre passado e futuro, não há uma oposição, assim como há na nossa ontologia, e de tal forma que esse filme, ele seria, assim, muito um filme tido como muito, digamos, realista. Eu imagino se os índios vissem esse filme. Não tem nada, né, nada de extraordinário nesse sentido, de fora daqui. Isso é um mundo habitado por uma pluralidade de entidades, de seres espirituais, e que a gente tem que dialogar, conversar com eles. Isso não é obra de ficção, né, para os índios. Deixa eu tentar responder isso, pode? Pode. Na curadoria, e assim, eu acho que muitas das questões que você está trazendo hoje voltam no debate que a gente teve com o Alfredo Supia, que a gente chamou ele para a primeira sessão. Ele estuda ficção científica e trabalha na Unicamp como professor também. E aí ele trouxe uma questão de como que a ficção científica cria novos mundos, né? E aí eu acho que quando a gente estava fazendo a curadoria, talvez assim, não tão conscientemente, mas eu consigo pontuar 3 elementos que foram muito importantes para a gente elencar esses filmes específicos como ficção científica. Uma é essa questão do novo mundo, que é essa questão que a ficção científica ela é capaz de criar um mundo que só existe na tela. Esse mundo tem uma relação com o nosso em maior ou menor grau, mas a ficção científica potente mesmo, segundo o que eu acredito, é aquela que consegue criar um mundo que só existe ali. E às vezes a ficção científica consegue criar personagens que não existem no mundo, né? O alienígena, pode ser que existam alienígenas, mas o alienígena do cinema, ele existe só no cinema. Então, essa foi uma questão muito importante. Outra questão é a questão da ciência, né? A ficção científica ela está sempre comentando a relação que nós, enquanto sociedade, temos com a ciência. E essa ciência não precisa ser só as ciências biológicas, exatas, enfim. Podem ser essas ciências humanas para pensar, tipo assim, a construção do pensamento, enfim. E uma questão que a gente descobriu, assim, muito importante em relação à ficção científica no Brasil, que na sua maior parte está fora do cinema industrial, né? Tem até ficção científica brasileira que é industrial, mas a maior parte está no cinema independente, é uma questão de fazer comentários políticos e de comentar um Brasil que é o Brasil, mas não é bem o Brasil, é um mundo que está ali na tela, mas é uma alegoria, às vezes não é, às vezes é uma coisa totalmente nova, às vezes é uma inversão, às vezes é uma reinvenção.
Então esses três elementos foram muito importantes. Só que eu acho que você trouxe duas coisas que me fizeram repensar essas coisas e que eu achei muito doido. Porque esse novo mundo é um novo mundo pra quem, né? Porque eu acho que assim, parte de um lugar muito próprio da nossa curadoria e do diálogo que a gente estabeleceu, assim. Talvez o Terra Negra dos Kauá, ele traz um novo mundo pra gente, do nosso lugar, mas talvez não seja uma ficção científica para todos os seres humanos, né? E você falou uma outra coisa também, dessa questão de que esses filmes você percebe que eles estão, para além de criar um mundo que vai além, eles estão pensando tipo assim, tá, e como que a gente vai fazer com o nosso agora que ele está sendo destruído? E era uma questão que eu não tinha pensado assim, e isso é muito interessante, porque eu acho que em várias outras sessões tem filmes que estão criando esses novos universos assim, mas eu acho que esses filmes dessa semana eles estão realmente mais focados em pensar o que a gente faz a partir dessa destruição. E aí a pergunta sobre o Terra Negra dos Kauás, sobre ele ser ficção científica, eu acho que ele, assim, por mais que tenham essas limitações do nosso lugar de vez como a ficção científica, ele também tem uma questão de inverter, né, o que talvez tradicionalmente seja chamado de ciência e colocando uma visão de cosmos diferente, assim, e diferente do que os filmes de ficção em si fazem, assim, porque, por exemplo, eu penso nesse filme em relação à febre, assim, eu acho que tem uma quebra com o cotidiano muito maior, assim, a febre é sobre esse adoecimento na cidade, é muito cotidiano, mas esse filme, por exemplo, eles estão comendo uma terra sagrada, e isso já é um elemento que faz pensar que esse mundo é diferente do nosso, porque, enfim, e aí, a partir desse elemento que cria um mundo diferente, os personagens estão lidando com uma realidade que é a realidade da tela, é a realidade do cinema e que já sai desse real, já sai um pouco desse atrelamento do cinema de ficção com o cinema mais documentário, que é um tema recorrente no cinema contemporâneo, eu acho, assim. Você pega A Febre, filmes de plástico, a Ana Vilhana, é sempre onde começa a realidade e onde termina a ficção, você não sabe. Eu acho que no Terra Negra dos Kauá tem esse dispositivo que muda a relação que as pessoas têm com esses elementos materiais da natureza e muda a geopolítica também, porque tem um comentário daqueles caras que depois eles meio que eles comem a terra e percebem que a relação que eles tinham com a natureza tá errada. Então ele tá apontando um caminho aí. Se a gente ouvir, se a gente aprender com os indígenas, talvez a gente consiga sair dessa situação que esse povo da especulação imobiliária, grileiros, mineração estão fazendo, né? Porque tem dois personagens que estão nesse lugar. Não sei se eu respondi, se eu divaguei, mas enfim, as coisas que eu pensei aí com a sua fala. Uhum. Pô, eu concordo muito com você, assim, Léo. Eu acho que tem uma perspectiva que eu não tinha pensado mesmo na fala do Rubinho. Mas, mesmo assim, eu acho que tem elementos que dialogam classicamente, assim, porque eu acho que esse filme também ele tem um lugar muito definido de autoria, assim, sabe? De quem que pensa aquelas ideias, quem que botou aquelas estéticas naquele filme, assim, que é o lugar do diretor, eu acho. E nesse filme, no caso desse filme específico, né? E eu acho que alguns desses, não é tanto autorreferenciar os filmes em si, né? Mas autorreferenciar os signos da ficção científica, né? Essa coisa do sucateiro, que traz essa questão do cyberpunk, assim, que você pega a sucata de várias tecnologias para construir uma coisa
outra e super específica que você está tentando trazer, assim, né? E a reflexão sobre, de uma maneira caricata, né, igual a gente comentou, sobre o lugar que os cientistas tomam a partir desses conhecimentos autóctones, né? Que é um outro tema recorrente, né, da ficção científica. Eu acho que é uma questão para vocês da curadoria mesmo, assim, e pensar isso para frente. Né? Não sei, deve ter muito texto escrito sobre isso, o que é propriamente a ficção científica, mas não pensando isso do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista do que tem sido produzido hoje e tem sido chamado como de ficção científica hoje em dia, tendo em vista duas coisas. Assim, a primeira, eu acho que quando a gente fala assim, ficção científica, a gente vai para uma sala de cinema, abre um computador para ver um filme de ficção científica, na cabeça já vem do espectador um certo padrão, uma certa tipo de filme que eu imagino como de ficção científica. Agora, o documentário e a ficção, a discussão entre documentário e ficção, eu acho que ela é relativamente mais resolvida. Assim. Primeiro que não há essas fronteiras tão absolutas entre documentário e ficção. Há uma conversa, o documentário sempre busca na ficção os seus elementos narrativos e etc. E vice-versa, a ficção busca no documentário. Eu acho que, como Leia falou, isso aí tem sido muito explorado, inclusive nos últimos filmes, né, no Brasil, inclusive. Mas se você pensa, Leia, por exemplo, no cinema do Eduardo Coutinho, ele é um daqueles que fala de forma muito explícita que o cinema só existe naquele momento em que ele está sendo filmado. Ele não é antes nem depois, ele é uma invenção do cinema. Então, o documentário é uma ficção dos atores que estão vivenciando, experienciando aquilo para o cinema. E ele não faz nenhuma questão de colocar ou situar esses atores numa realidade anterior ao filme, e nem posterior. Nesse sentido, a ideia de ficção na ficção científica deveria ser, eu imagino, um pouco melhor pensada conceitualmente para delimitar as suas diferenças dessa oposição simples entre ficção e documentário. Né? Ou a gente vai trabalhar com os mesmos elementos conceituais, o que vale para ficção, mais ou menos de uma forma geral, por oposição ao documentário, vale também para oposição ficção científica documentário. Né? É a mesma coisa, o mesmo tipo de... A gente está no mesmo universo conceitual de mútua afetação, conflito, etc. E tal. Mais uma coisa também, eu fiquei muito pensando, e se cabe a gente depois trabalhar um pouco sobre isso, o filme do Lanzmann, que é um vestibular, vocês devem conhecer, ele dizia isso também, não interessava para ele chamava o cinema de carne, né? Mostrar aquilo que as pessoas estavam vivendo diante da câmera, não uma imagem do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, dos campos de concentração, mesmo que ele tivesse imagens, ele recusava a mostrar essas imagens. Assim. Então, ele, nesse sentido, é um cinema também muito presencial. E aí eu fiquei pensando nesses filmes de hoje, particularmente no Tropical, a gente falou um pouco dele também, mas valeria a mesma questão. A linguagem dele parece muito como a linguagem do filme de ficção de uma forma geral, não de ficção científica, do meu ponto de vista. Assim. Quer dizer, pode até ser, mas aí eu queria que vocês me explicassem, não, porque o Léo já explicou um pouco o que é ficção científica. Claro que tem um tema que eu imagino que seja, né, as mudanças climáticas, o aquecimento global, né? Mas isso também não é uma coisa do futuro nem da ficção, isso é uma coisa real. Isso que eu estou querendo dizer para vocês. Todos esses filmes são
de certa forma, muito realistas e muito documentários, seja da especulação imobiliária, seja então, da mudança climática, né, do aquecimento global, seja, no caso da Amazônia, da destruição da floresta para plantar soja e do uso da terra, que é terra preta, é a terra é uma terra antropogênica que foi cultivada pelos índios há milhares de anos. Então, os caras querem... Isso é um tema também recorrente no pensamento atual, contemporâneo, sobre floresta, sobre a Amazônia e tal. Então, é isso que eu estou dizendo assim, aí isso diverge um pouco, talvez um filme, os outros sejam menos evidentes isso, esses três com certeza, isso diverge daquela imagem que a gente tem assim, muito da ficção científica, né, que são coisas muito artificiais, humanos que não são humanos, ou seres extraterrestres, uma tecnologia super sofisticada fora do nosso domínio tecnológico contemporâneo. Esse é um pouco o estereótipo que a gente tem da ficção científica. A pergunta que cabe um pouco nós estamos agora, numa nova, pelo menos no Brasil, uma nova produção científica que dialoga mais com a ficção de uma forma geral. Para voltar no Tropical, eu acho que, inclusive, tem um personagem aqui que é um personagem recorrente em milhares de filmes de ficção por cur, que não se intitulam como filmes de ficção, que é o poeta, né? A figura do poeta, está inclusive no famoso filme Terra em Trânsito, do Glauber, e vários outros. Assim, tem uma coisa muito parecida, não sei se o Tropical está citando, dialogando mais com essa ficção, que não se intitula ficção científica do que com a própria ficção científica. E a outra questão muito interessante de se pensar é porque geralmente a gente pensa em ficção científica em termos de grande produção, né? Que, claro que tem fora do Brasil também produções alternativas, independentes, mas a gente entra, então, assim, em geral, filmes que fazem muita produção de efeito especial, uso de tecnologia, não sei o que. Os filmes apresentados aqui, todos eles são, nesse sentido, filmes muito muito humildes, no bom sentido de uso de recursos como isso, efeito de... as coisas são recursos de montagens, efeitos especiais, etc. Eles são muito, não é muito a palavra, eles são muito econômicos, são muito... E a outra coisa importante, termino por aqui essa minha sua intervenção sobre isso, os atores, né? Os atores, em todos esses filmes, têm um papel muito importante e eles são muito humanos. Eles são muito humanos, são pessoas de carne. Isso que eu estava citando como a essência do filme documentário, inclusive não de ficção, do Coutinho e do Lanzmann, né? São pessoas assim muito... A presença deles, né, no filme é muito importante, né? Sobretudo pensando no Tropical, todos eles, de uma forma geral. Então a gente volta assim, numa zona muito tênue de indiferenciação entre o que é ficção científica e o que é a outra ficção. Não estou falando isso com nenhuma crítica, eu acho muito legal, mas se a gente quer criar um lugar onde a gente, né, a gente se reconheça como está falando de filme de ficção científica, a gente tem que tematizar isso. E se for para dizer, não, na verdade, a ficção científica não tem muita diferença da ficção de uma forma geral. Eu acho que essas coisas são interessantes de serem... Porque eu acho que são muito... Esses filmes, e não é à toa que eles são falados, 2 ou 3 deles, em língua indígena, né? O Zuluahá, que é o... Qual que é o deles? A Margem do Universo. Hã? A Margem do Universo. A Margem do Universo, né? Falado no língua indígena, o Terra Negra também. Esses 2, não sei se tem, mas tem um outro que tem um ator Guajajara, né? O Jardim Fantástico. Então, assim, nesse sentido, são filmes também muito culturais, né? E aí eu volto, né? Culturais no sentido de que voltar para o local, para a nossa... voltar para a terra e voltar para os
os humanos a diversidade cultural que ocupa, que habita essa terra, ou que coabita essa terra com outros humanos e outros seres. Sim, sim. Assim, eu acho que você levanta questões muito importantes, assim, sabe? E eu te garanto, assim, que vários filmes que a gente foi vendo durante a curadoria, a gente chegava no início de caminho de resposta que era logo quebrado por outro filme, assim, sabe? Então eu acho que é muito difícil, assim, a gente falar que a ficção científica é assim, ou ela tem sido assim. Eu acho que é mais fácil a gente tentar pensar do que é esses filmes que trazem certos signos, que aí sim, os signos são autorreferenciais, os temas são autorreferenciais, mas não acho que os filmes em si sejam, assim, sabe? A, a, cir, a circunscrição dentro do gênero, assim, de ficção científica, eu acho que ela é muito pontual, assim, sabe? E às vezes nem é o objetivo do autor em si. Assim. Por exemplo, Tropicals, eu acho que não é lido pelo Daniel, que chama o diretor? Daniel Lisboa, isso, como um filme de ficção científica. Assim. Eu acho que ele não se propôs a fazer isso. Assim. Mas eu considero como filme de ficção científica, sabe? Porque, enfim, eu acho que ele tem um diálogo assim, com o Terra em Trânsito, com certeza, né? Mas também com filmes que trazem essa loucura da cidade e a reinvenção da estética da pobreza com elementos pontuais, assim, que aí sim tem questões da ficção científica, sabe? Com umas reinvenções de aparatos físicos, tecnológicos, tipo o ar-condicionado, a forma que ele constrói a luz dentro do quarto dele, assim, sabe? E dentro do apartamento dele. E, enfim, eu acho que esse filme tem uma caracterização estética assim, muito bem trabalhada e que esse tipo de caracterização estética da reinvenção da tecnologia dentro da pobreza é uma coisa que está presente na ficção científica, assim, sabe? É um signo de ficção científica. Mas, com certeza, assim, tem muitos argumentos a serem postos, assim. Eu acho que o Caranguejo Rei, por exemplo, assim, é um filme que tá nesse meandro, assim, entre uma ficção científica e uma ficção mesmo, assim, sabe? Mas ele encaixa bem com essa levada da nossa mostra, assim, que eu acho que... Enfim, eu já vou passando a bola também, porque eu acho que já estou falando demais, mas eu acho que tem... O que você está chamando agora, Rubinho, de uma puxada para o local, assim, que está presente nesses filmes de ficção científica, quando a gente bota num escopo maior, assim, da história da ficção científica brasileira, eu acho que isso se torna claro enquanto uma preocupação sempre política desses diretores, assim, sabe? E aí a gente consegue ver que desde, sei lá, no início da Guerra Fria, passando pela ditadura e pelos governos populistas e construção de sonhos de Brasil, assim, sabe? De desenvolvimento de bombas atômicas e tudo isso, assim, que sempre foi uma questão para a ficção científica, a política e o pensamento da realidade específica desses sujeitos que estavam criando ficção científica. E aí, num certo momento, isso é tido numa chave de Brasil, uma chave de nação, uma chave de política de Estado, e até a clássica crise da arte política
que acontece nos anos 80, né? Que, enfim, aquela desolação total, a geração perdida enfim, eu não tô vendo muito esse tópico assim, né? Mas a gente vê claramente nos filmes que a gente assistiu antes de começar a fazer a curadoria, nos 80, de que para se falar de política de Estado, para falar de políticas de nação, para começar a pensar questões específicas dos sujeitos. Assim. E aí, mais recentemente, nos anos 2000, assim, esses sujeitos voltam a pautar questões políticas para si, né? Enfim, com a ressurgência de novas vozes de realizadores e de corpos que não estavam presentes na produção cinematográfica, né? Enquanto realizadores. Enfim, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Assim. Deixa eu complementar umas coisas sobre essas questões. Eu acho que assim, não que eu tenha pretensão de responder isso só trazendo elementos, porque realmente são tópicos assim disputados até na teoria sobre ficção científica, sobre autores que tentam teorizar e tal. Mas eu lembro que quando eu estava escrevendo meu projeto para a Escola de Belas Artes, eu li, aí eu não vou lembrar o nome, e se eu olhar agora no meu computador vai dar tilt na transmissão, mas eu lembro que eu li um artigo que falava que para pensar em ficção científica no Brasil, vocês estão conseguindo me ouvir? Não? Ou tá travando? Sim. Ah, tá. Deu uma travadinha, mas agora tá tranquilo. Tá. Porque aqui tá trovejando, não sei se a internet tá ruim. Pra gente pensar em ficção científica no Brasil, e assim, em outros países, outros cinemas periféricos, digamos assim, em relação aos centros industriais de cinema do mundo, a gente pode pensar em vários cinemas asiáticos, vários cinemas latino-americanos. Para pensar em cinema de ficção científica no Brasil, a gente tem que se desapegar um pouco da ideia de que a ficção científica está atrelada a efeitos especiais. E eu acho que nesses filmes dessa semana, por exemplo, é realmente tímido o uso dos efeitos especiais. Eu acho que na mostra como um todo teve filmes que fizeram um uso maior dos efeitos especiais. Por exemplo, o Nave de Mané Sokol usa muito de efeitos especiais de uma forma robusta. O Tom e Brilho tem bastante efeitos especiais. Mas o que é importante para entender o que faz de um filme ser ficção científica é essa questão de realmente criar outras realidades que podem ou não ter relação com a nossa em si. Daí, uma coisa também que foi muito importante para a gente pensar a ficção científica no Brasil foi a questão da relação da ficção científica com outros gêneros. Porque quando a gente associa a ficção científica com o cinema industrial hollywoodiano, e eu acho que assim, até o cinema europeu, mesmo em países que já são mais estabelecidos no cinema industrial, no cinema europeu as ficções científicas também não fazem tanto uso de ficção científica. Nos exemplos que você citou aí do Lars von Trier, do Béla Tarr, e eu acho que, por exemplo, pensar no Tarkovsky, se a gente pensa naquele filme lá no o Solaris, ele usa efeitos especiais numa partezinha muito pequena. A maior parte é cenográfica e é uma imaginação da questão ali, né? E eu acho que em Hollywood está muito atrelada a essa questão técnica dos efeitos especiais, mas se a gente para pensar, mesmo no cinema de ficção científica, eles estão mais atrelados a outros gêneros, por exemplo. Se a gente pensa no Star Wars, está muito atrelado à aventura, ao cinema do Akira Kurosawa. Se a gente pensa no Alien, o Oitavo Passageiro, está muito atrelado ao terror. E no Brasil, isso é muito mais bem demarcado, eu acho.
E aí a gente passou várias comédias que são ficção científica, ou que pelo menos brincam com elementos de ficção científica. E aí nessa semana, por exemplo, tem o Caranguejo Rei, que brinca muito com o terror, tá muito relacionado ao terror. E esse cinema, por exemplo, do Tropicaus, do Terra Negra dos Kauá, tá muito relacionado ao novíssimo cinema brasileiro, né? E o cinema de ficção científica ter essas filiações não quer dizer que ele é menos ficção científica. Só quer dizer que ele está dentro de um outro tipo de cinema e que ele é ambos. Ele não é só uma coisa, né? Ele é novíssimo cinema. Tem gente que não gosta de chamar de novíssimo cinema, mas vamos usar o termo aqui. Ele é novíssimo cinema e ele é ficção científica. Tem filme que é comédia e é ficção científica. O Caranguejo Rei, por exemplo, é terror e é ficção científica também. Em maior ou menor grau, assim. Tá dentro de um espectro, né? Não é muito bem definido, assim. Em relação aos personagens serem muito humanos, eu concordo, mas eu acho que tem alguns filmes que já trazem os personagens aí não humanos que a gente pode conversar sobre. Por exemplo, o Caranguejo Rei, eu acho que ele vai de encontro com esses personagens que tem no Cronenberg, no Tsukamoto, desse homem que no Cronenberg e no Tsukamoto é muito o homem que vira máquina, né? Mas nele é esse homem que vira caranguejo, né? O homem caranguejo, que é metade caranguejo, metade homem, é um ciborgue da natureza aí, não sei. No Margem do Universo tem esse personagem que tá atrelado à inteligência artificial, né? Quem tá falando ali no ouvido é um personagem não humano. É um personagem que vai de encontro, por exemplo, com aquele filme Her, que o tempo inteiro é uma inteligência artificial conversando, que é a personagem da Scarlett Johansson. E no Margem do Universo, essa personagem da Chroma Key, e aí faz um uso que é um pouco tímido do efeito especial, mas tá ali, que quando a criança abraça, ela tá abraçando o universo, um personagem universo, que é um cosmos, enfim. Que são personagens que poderiam ser considerados não humanos, né? Mas nos últimos românticos e nos dois longas eu concordo que assim os personagens são todos humanos, né? Mas eles trazem elementos que estão mais afiliados talvez a esse cinema de ficção que tem sido feito nos últimos 10, 12, 13 anos no Brasil, assim. Eles estão afiliados a isso, mas dentro desse novíssimo cinema eles são filmes de ficção que estão relacionados com o cinema de ficção científica. Não, eu estou de deixar a Jéssica falar um pouco também, mas estou satisfeito com a resposta da Léa. Eu acho que responde de certa forma. Tanto ela quanto o Luiz me responderam assim, mais uma inquietação, uma dúvida de quem não conhece a produção de ficção científica brasileira como um todo, e eu queria saber qual rumo ela está tomando, assim, com a minha inquietação. Mas assim, uma das coisas eu acho que talvez tenha ficado mais claro com respostas. A ficção científica ela é muito política, pelo que vocês estão dizendo, brasileira, que não é sempre assim fora daqui. Eu acho que aqui é mais marcadamente política, pelo que vocês estão dizendo, pelo que eu sinto, né? E, de certa forma, ela coloca uma inflexão nessa ideia, eu acho, a partir desse conjunto de filmes, para o contexto mais local e terráqueo, vamos dizer assim, né, do que outras ficções. Não todas, claro que isso aparece em ficções fora daqui também, mas nesse a gente está no filme aqui, eu citei do Lars von Trier, né, é um filme que isso não é uma... Ele pensa a Terra como um todo, né, não é uma comunidade específica num determinado local. A mesma coisa que o filme de Bellatar, é uma comunidade realmente muito, um lugar muito fictivo, né? Os filmes, a maior parte deles, pelo menos dos que eu conheço, não são tantos assim, se remete
a um contexto mais global do que local. Esses todos que a gente mostrou aqui, que vocês mostraram, compõem uma realidade bem mais local. Inclusive, o filme o Tropical é muito interessante, porque eu fiquei olhando assim, não sabia onde ele tinha sido feito. Aí logo assim eu vi na primeira e na segunda cena o elevador Lacerda. E eu falei, pô, é Salvador, né? E é interessante, é um filme que poderia ser, né? Bahia, Salvador, quente pra caramba. Todas essas identificações com uma cidade, um local, situações bastante concretas, assim, né? Então, mas assim, obrigado pela generosidade de vocês de traduzir aí a curadoria de vocês, o que vocês estão entendendo como ficção científica. Assim. Tem só para ir para vocês verem, no filme, eu acho que é no A Margem do Universo. Começa com uma citação que ela é muito interessante, a gente falou um pouco sobre isso, mas um texto, né, um letreiro que fala assim, a ayahuasca é utilizada desde tempos imemoriais por algumas etnias indígenas da Amazônia. Para elas, nesses comentários, o chá é capaz de livrar o corpo e a alma de toda impureza, fazer a mente viajar no tempo e abrir comunicação com os antepassados. Isso é um texto que se refere à ayahuasca, mas poderia se referir eu diria, a cosmologia indígena de uma forma geral, que é isso. Então, é por isso que eu estou chamando que se eu tivesse que escrever alguma coisa sobre isso, eu escrevi que a cosmologia, a mitologia indígena é uma grande ficção. Eu não poderia falar ficção científica, né? Mas poderia ser uma grande ficção científica se houvesse esse tipo. Tá, uma ficção científica com F minúsculo e C minúsculo. A mitologia indígena é uma grande ficção científica, porque essa máquina nessa citação. Aliás, é muito pouco com os antepassados, porque é antepassado, e ela é mal feita nesse caso do filme aqui, porque para os índios, os antepassados, esses antepassados que eles colocaram aqui são os nossos, brancos, não são dos índios, porque os antepassados dos índios são animais, são espíritos, não são gente humano como a gente é para a gente, não são os avós dos indígenas, né? E, na verdade, essa rede de comunicação dos indígenas, ela é muito mais produzida, eu diria até para frente do que para trás, né? Não é uma tentativa de... Por isso que eu estou dizendo que ela se parece mais com o xamanismo, vamos dizer, não se parece mais com uma ficção científica do que com um documentário, uma coisa desse tipo, assim. Com certeza, se os índios começassem a fazer filmes em série, não produzidos, alimentados por nós brancos, porque eu acho que, né, hoje tem uma produção indígena relativamente grande, mas a maior parte dessa produção indígena cinematográfica, ela é muito ainda influenciada por a ideia de documentário dos brancos. Tem alguma ficção científica conduzida pelos próprios índios, mas ela é pouca e em comparação com um documentário, e acho que se um dia eles tomassem a dianteira para fazer filmes, assim, dianteira, eu falo assim, eles serem os protagonistas dos seus filmes, eles fariam até mais ficção científica, no que a gente entende como ficção científica, do que documentário, assim. Né? Claro que nessa ficção teria muitos personagens não humanos, da natureza, do futuro, mortos que aparecem, enfim, todo um mundo que a ficção científica nossa tem trabalhado mais e com mais força, com mais potência do que a própria ficção de uma forma geral e o documentário, com certeza. Né? Embora, né, como eu disse, eu sou sempre partidário do cinema do Coutinho, eu acho que ele faz documentário, mas o documentário dele é uma produção de uma grande ficção. Né? Então, as fronteiras, mais uma vez, estão aí
obliteradas, assim. Eu não sei se eu escutei direito, porque deu uma leve picotada, mas você falou que os filmes indígenas que estão sendo produzidos hoje são muito baseados na produção do documentário nosso, certo? E aí você diz que tem alguma produção de ficção científica? Não, ficção. Indígena? Ficção. Bom, tem ficção científica. Vocês poderiam ter colocado o filme que é uma verdadeira ficção científica, dos Wayampi. Está lá no Vídeo nas Aldeias, um dos primeiros trabalhos dele, que se chama... Como é que se chama, gente? Eu esqueci o título. É um dos primeiros filmes dele, é uma ficção científica total. Tem uns 3, assim, do Ikipeng também, que eles vão construir monstros e vão fazer um negócio extremamente... bastante... muita gente que viu esses filmes, inclusive, achou isso. São filmes muito trashes do ponto de vista da maior forma como que eles usam as máscaras, a participação dos atores. Mas, na verdade, são filmes que tentam, no cinema, levar para o cinema uma narrativa mitológica, né? São elementos dos mitos colocados dentro do cinema. E os mitos são isso, né? Como já dizia o Lévi-Strauss, se você perguntar ao índio o que é um mito, eles vão te responder que é uma história de um tempo onde não havia diferença entre humano e não humano. Que, de certa forma, é a base. Eu não sei se é a base, mas é um elemento muito importante da ficção científica, né? Propor essa ruptura entre humanos e não humanos. Deixa eu tentar fazer só um comentário geral aí, tanto para tentar responder a pergunta do Rubinho, quanto para já deixar aí a minha fala, porque eu acho que essa discussão, para mim, está caminhando assim para conseguir falar de maneira geral sobre a curadoria, como que eu enxergo isso, e sobre todos os filmes assim que a gente exibiu durante a mostra de alguma maneira. Então, independente de classificar ou definir a ficção científica ou enquadrar esses filmes nessas definições, nessas classificações, porque isso é muito difícil de fazer, né? Isso é muito aberto, mas eu acho que dá para pensar a dimensão do cinema enquanto arte mesmo, sabe? Porque o cinema, para mim, já tem essa capacidade de recriar e reinventar uma realidade, a nossa realidade, e para mim a ficção científica também tem essa capacidade. Então acho que é um casamento aí, em primeiro lugar. E a partir disso a gente consegue ter essas críticas, essa ideia de um Brasil que esses filmes estão formando, entendeu? O que é o Brasil? Que crítica que eu posso fazer? Eu posso fazer uma denúncia, eu posso fazer um alerta. E também tem aí dentro, para mim, a ideia de pessimismo ou otimismo, né? Como é o caso dos filmes dessa semana, né? Qual que é o caminho, vamos dizer assim, que esses filmes estão fazendo. E também, como o Léa já falou, a possibilidade de conversar com outros gêneros, né? Como é o caso do Caranguejo Rei, por exemplo, que às vezes tem mais terror, como a gente viu no começo da mostra com outras sessões, a comédia, o drama, enfim. E, como eu falei, para mim isso abrange todos os filmes que a gente exibiu na mostra. E acho que, de maneira geral, todas essas possibilidades revelam a capacidade de inventividade do cinema brasileiro também. Porque é como a gente falou, e é como o Alfredo Super falou também no nosso primeiro debate, que a gente tem essa ideia de que a ficção científica é efeito especial,
ou que ela só conversa com a aventura, porque a gente tem na nossa cabeça essa ideia de cinema industrial, cinema estadunidense e tudo mais. Então, eu acho incrível que o cinema independente brasileiro está mostrando pra gente, acessando a ficção científica, que não precisa ser assim, e que não é assim, que existem muito mais possibilidades que eu, inclusive, considero que são muito mais interessantes, mais criativos e tudo mais. Acho que é isso. Deixa eu falar um trem também. Peraí, acender a luz aqui. Você fez uma pergunta, Rubinho, quais são os caminhos que a ficção científica está tomando, né? E em relação a isso, eu penso que a pergunta é o contrário, na verdade. A pergunta é como que o cinema brasileiro tem se tornado um cinema mais de ficção científica. Porque, assim, na minha percepção, eu acho que no cinema nos anos 60, 70, que tem várias não, né? Algumas ficções científicas, assim, comparada com o corpo de produção dos anos 60 e 70, por exemplo, é um número pequeno e muitas dessas ficções científicas, não todas, mas estão muito atreladas à paródia, assim. Se a gente pega as chanchadas, elas estavam parodiando um cinema americano, estavam ali parodiando Kubrick, parodiando, enfim, figuras desse cinema americano, e aí depois parodiando muito o Spielberg, o George Lucas. E tem filmes que tem assim, uma inventividade, igual a Jéssica falou, muito forte, e isso predomina mesmo nesses filmes que tem esse caráter de paródia. Mas eu não acho que assim existe uma identidade muito forte de ficção científica no Brasil. Que as pessoas falam assim, eu vou fazer ficção científica, eu tô dentro dessa escola do cinema brasileiro. Eu acho que assim, tem esse trabalho do Súpia, do Alfredo Súpia, que é muito importante e é assim um trabalho quase que inaugural. Eu acho que tinha muito pouca coisa antes dele escrever a tese dele sobre ficção científica no Brasil. Tinha só elementos aqui e ali, num pedaço de um texto que alguém fez sobre um outro tema, mas ele pegou e fez uma cartografia do cinema de ficção científica brasileiro. Eu acho que a tese dele foi publicada em 2013, e aí tem uns outros trabalhos. Eu li uma dissertação da Federal de Pelotas, que falam tipo, de antropologias alienígenas, mas está falando do cinema hollywoodiano. Aí tem uma professora também, aliás, não sei se é professora, mas uma tese da Universidade de Brasília, que uma pesquisadora também estudou ficção científica. Então tem esses pesquisadores estudando e tem essas pessoas fazendo ficção científica no Brasil. Mas eu acho que o que está acontecendo é que está tendo uma proliferação da ficção científica muito mais forte de uns 10 anos para cá. Assim, eu acho que talvez assim, desde o Adirley, a gente passou um filme que chama Master Blaster, que tem a presença do Adirley, um filme de Osasco. E desde tipo Branco Sai, Preto Fica, eu acho que a ficção científica começou a se multiplicar no Brasil. Aí é normal agora, a gente vai para Tiradentes e tem 10 filmes que estão tocando no tema da ficção científica, ou que são mais ou menos ficção científica, assim. E eu acho que na nossa mostra, o nosso intuito é exatamente mostrar, olha aqui o tanto de filme que foi feito em relação a esse gênero, que é um pouco esquecido, que as pessoas falam assim, eu não sabia nem que existia. É a reação mais comum, que é quando a gente fala assim, nossa mostra é sobre isso. Então eu acho que, e aí as respostas, como os filmes têm incorporado a ficção científica, são diferentes. Na semana passada a gente fez uma mostra que eram 3 filmes de Minas Gerais. E aí tinha um filme da Filmes de Plástico, um filme da Ana Vilhana e um filme do Marco Antônio, que é um filme feito em Codisburgo, no interior de Minas. E aí esses 3 âmbitos de Minas Gerais, eles têm uma coisa em comum, que é pegar esse realismo mineiro
e colocar os elementos de ficção científica desse novo universo dentro dele. Mas os diferentes cinemas do Brasil respondem à ficção científica de formas diferentes. E seu microfone, seu fone começou a dar uma interferência, Rubinho. E aí, por exemplo, o Tropicals, eu acho que como é um filme de 2015, ele tá dando uma resposta de... Você tá cortando muito, eu não Eu? consegui entender Eu cortei? muita coisa. A partir da sessão da semana passada. Ah, tá. Voltou agora? Oi. Voltou? Voltou? Alô, alô? Pode continuar. Voltou? Você tá falando da semana passada. Certo. Que eu tava tentando dizer que eu acho que o cinema brasileiro, e aí os diferentes cinemas brasileiros, têm respondido à ficção científica de formas diferentes, assim. E na semana passada a gente passou 3 filmes mineiros, um filme da Filmes de Plástico, um da Ana Vilhana e um filme do Marco Antônio, que é um filme de Codisburgo. E esses 3 filmes, eles têm uma coisa em comum, que é pegar a ficção científica e colocar dentro desse realismo mineiro, dessa organicidade dos atores, um trabalho com ator muito robusto que tem aqui em Minas. Mas cada diretor coloca seu próprio elemento nisso. E aí eu acho que o que a gente percebe é que os diferentes cinemas regionais, eles se adaptam à ficção científica, ou eles usam da ficção científica de maneiras diferentes. Se a gente pega, por exemplo, um filme que a gente passou, Abjetas 288, de Sergipe, ele coloca a ficção científica num lugar completamente diferente desse cinema mineiro. O cinema pernambucano, igual a gente tem o Caranguejo Rei nessa semana, e teve o Nave de Mané Socó, ele já pega a ficção científica mais atrelada a trabalhos que já têm sido feitos em Pernambuco, assim. Mas eu não acho que tem essa identidade da ficção científica brasileira para saber para onde que ela tem ido, assim. Mas eu acho que esses filmes que a gente colocou nessa sessão são os filmes que buscam um caminho mais propositivo, assim, talvez. Porque eu acho que o Últimos Românticos abraça muito o fim do mundo. O Caranguejo Rei tem essa fusão, né, com essa natureza. O Margem do Universo e o Terra Negra tem uma resposta que parte por outras filosofias, por filosofias indígenas, né, cosmologias indígenas. O Tropicals também abraça muito o fim do mundo, igual o Últimos Românticos. E são esses, né, dessa semana. Mas eu acho que esses filmes têm um caminho, assim, tipo... Eu acho que 2 deles têm um sonho, né? E uma coisa que também a gente falou no primeiro debate era de como a ficção científica enuncia sonhos coletivos. Então eu acho que o Terra Negra e o Margem do Universo e o Jardim Fantástico, nesse sentido, eles fazem isso. Eles enunciam um sonho, que é um sonho de buscar em outras fontes como a gente sai dessa destruição dominante, enquanto os outros já parecem não ter saída, né? Mas em relação à sua pergunta, eu penso muito isso, de como que de eu não enxergar essa identificação de nós somos uma escola da ficção científica brasileira, assim. Eu espero que a Antropocaus mostre que existe um corpo nesse sentido no cinema brasileiro, assim, que está afiliado a outras questões regionais dos cinemas que são feitos
E há questões de escolas cinematográficas mais amplas, mas que ela está presente em vários cantos e em vários tipos de cinema brasileiro. Era isso. Massa demais. Importante isso que você falou, Chuchu. A gente já está se aproximando do nosso tempo. Vocês gostariam de fazer considerações finais? Quais querem? Convite, ouvir. Eu aceitei o convite, sobretudo, né, porque estava com um monte de coisas para, como final de semestre, muito ocupado mesmo, mas assim, eu quis... Rubinho, um segundo. Esses filmes e eu pedi dizer talvez assim, outro momento, assim. E acho que como muitas coisas, né, nesse momento de muito hibridismo com outros gêneros, como a comédia e outros gêneros, então uma multiplicidade e um diálogo, né, com outras formas expressivas da cinematografia. E eu acho que é importante, e também um viés local, que eu acho muito importante. A minha pergunta era no sentido de ir na direção também, será que a gente vai chegar, né, porque a ideia de ficção científica sempre uma linguagem mais universalista, fora do Brasil. Quando você coloca ficção científica brasileira, essa pergunta se torna importante. Qual é a ficção científica brasileira? Eu acho que a resposta é essa que vocês indicaram mesmo, né? Ela é múltipla, ela não é muito tranquilo de você definir, né, o que vai dentro desse balaio de cinema cinematográfico, são várias coisas, e que ela a Leia falou, ela está em expansão, né, de produção. Deve ter muita coisa sendo produzida localmente que a gente não tem acesso, com certeza. Talvez daqui a 20, 30 anos a gente terá uma resposta melhor sobre isso, né, do que foi produzido, está sendo produzido hoje e qual é essa ficção brasileira. É isso, mas agradecer muito ver vocês aqui, né, Luiz, Jéssica, nesse momento de tanto pessimismo, né? Eu, pelo menos, estou muito pessimista, mas como que achar nesse mundo hoje um lugar para pensar sobre pessimismo e otimismo através do cinema é algo que faz a gente acreditar que talvez haja um outro mundo possível e que a gente tem que buscar esse outro mundo. Perfeito também. Eu acho que isso captura bastante o que a gente estava tentando propor ao fazer esse recorte dessa semana, sabe? Mas então, eu te agradeço imensamente aí por ter topado essa missão pra gente.